Seja bem-vindo, se inscreva no canal e deixe um like por gentileza. E vamos ao resumo da novela Terra Prometida de sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Na estalagem, Tibá diz para Cadmo que depois do que viu hoje, não é lenda. O Deus dos hebreus realmente tem poder. Raabe chega e diz que eles devem estar comemorando a chegada em Jericó. Tibá dá um soco na mesa e grita malditos. Diz que vai fazer os hebreus engolir sua alegria sem vinho, que eles comemorem agora enquanto podem. Ele pede que todo na estalagem levante suas taças e faça o brinde à morte dos hebreus. Todos brindam, menos Raabe, que fica só olhando. Eloi tenta organizar as coisas de Josué ainda no improviso. Salmo e Eleazar chegam e dizem que não trazem boas notícias. Eles dizem que alguns líderes não estão satisfeitos com a distribuição do acampamento, pois estão longe do rio. Josué diz que nunca vão se livrar dos murmuradores, e Salmo pergunta o que vão fazer e ele responde: não vamos mudar nada, vai ser tudo feito como estava previsto. Os líderes vão ter que se conformar. E se eles se opuserem, estão se opondo a mim. Estamos entendidos? Josué sai e Salmo diz: nunca vi Josué decidido e firme com as suas decisões. Eleazar diz que um bom líder também exerce bondade e justiça quando é firme. Tibá mostra sua espada e diz que ela nunca sofreu uma derrota, mas que ela está com sede de sangue dos inimigos de Jericó. Ele diz que se os hebreus e o Deus deles atravessaram o rio Jordão foi para morrer nas muralhas, e se não morrer, vai sentir a espada dele, pois ele vai esmagá-los como baratas. Ele pergunta se Cadmo acredita nele, e Cadmo diz que com a própria vida. Tibá diz que o vinho abriu a mente dele e ele está cheio de planos. Os hebreus são muitos e não pode ser atacado de uma vez só. Ele vai atacar aos poucos até chegar em Josué. Raabe só escuta de longe. Josué diz que tem assunto mais importante para se preocupar: a vigilância. Caleb diz que é verdade, pois eles estão perto dos inimigos. E Josué diz que os cananeus conhecem mais a terra do que eles e pode atacá-los de surpresa. Eles têm que estar preparados e pede que os soldados se revezem na vigilância. Diz também que amanhã eles começarão a montar um acampamento, mas por enquanto vão voltar para a festa. Elias chama o Salmo de futuro genro e ele fica meio sem graça. E Inês pergunta se Tirda está feliz no casamento. Ela diz que está um pouco confusa e se sente um peixe fora d'água naquela casa. Eloi está feliz e diz para Ioná que como é bom estar em um lugar sem olhares acusadores. Mara é questionada pelo marido porque ela está tão compenetrada. Ela diz que está olhando tantos jovens ricos e bonitos na festa e a capacidade de Ioná de escolher tão mal. Ela diz que sente desgosto. Enquanto Laila sufoca o marido e não deixa ele falar, Livana troca olhares apaixonado com Maqui. Rune chega e Laila diz: olha, Livana, seu noivo chegou. Livana fica sem graça e Maqui se retira. Tibá diz para Cadmo como é que o povo tem coragem de ir contra uma ordem do rei Mareque e se rebelar. Cadmo diz que tem uma líder, uma mulher que o enfrentou. Tibá pergunta quem é, ele diz que é Raabe. Ele vai até Raabe, puxa ela pelo braço e leva até o quarto dizendo que quer falar com ela. Tibá começa a falar que as mães estavam quietas e Raabe inventou um movimento de protesto. Raabe diz que ele não entende. Ele põe o dedo na cara dela e grita dizendo para ela se calar, que só ele fala. Ela se levanta e diz que não. Tibá fica em silêncio por um minuto e baixa o dedo. Depois ele diz que ela vai acabar com esse movimento amanhã e tudo ficará bem. Ela diz que é quem garante que vai ficar bem. Ele senta e diz que o rei é escolhido pelos deuses. Raabe diz que não reconhece os deuses nem reconhece um rei que maltrata seu povo. E Tibá pede que ela tenha cuidado com o que fala. Tibá ainda agarra Raabe pelo pescoço e diz que tudo acabará bem assim que Nobá se entregar, pois a morte dele salvará muitas pessoas. Raabe chora e pede Tibá para ficar sozinha. Antes dele sair, ela pergunta para ele se ele sacrificaria o filho dele pelo bem de todos. Ele fica olhando para ela e ela diz: então você me entende. Darda diz que Zaqueu é o melhor arqueiro de Israel, assim como Salmo é o melhor guerreiro. Melquias escuta e não gosta e dá as costas para eles. Salmo diz para Josué que atravessaram o rio Jordão com os pés secos, como ele tinha dito. Ele conserta e diz, como Deus disse: graças a guerreiro bom como você. E Melquias vai se lamentar para Acã. Ele diz que até parece que Salmo foi sozinho, pois os elogios é só para ele, mas quem foi torturado foi ele.
E Acã diz que ele não merece isso, pois ele é um grande guerreiro. Setu diz para Boan que 2 esposas é o ideal, pois uma completa as qualidades da outra. Ele fica olhando para Ruth e Sama e pensando na possibilidade. Durante a festa, Josué pensa nas palavras que Deus falou para ele. Depois ele pede a atenção de todos e diz que eles poderiam comemorar por vários dias, mas é melhor descansar para amanhã começar a montar um acampamento. Ele diz para Quemuel que foi o dia mais feliz da vida dele, e Quemuel diz que Deus é com ele, assim como foi com Moisés, e ninguém mais terá dúvida disso. Josué diz que tudo está dando certo, e Quemuel diz que não é só por causa da travessia do Rio Jordão, pois ele está com um brilho diferente no olhar. Josué diz que quer falar de Aruna, pois a admiração dele por ela cresceu muito, e que quer permissão de Quemuel para conhecê-la melhor e se casar. Quemuel sorri, abraça Josué e diz que dá a bênção dele, que ele fica muito feliz com a união dos dois. Josué diz que teme pela segurança de Aruna. Quemuel concorda e diz que é melhor eles se conhecerem melhor, se divertirem, mas não contar para ninguém que estão juntos. Josué diz que não gosta dessa situação, mas Quemuel tranquiliza ele, dizendo que tem a permissão dele. E Josué diz que é por pouco tempo. Samara faz barulho e os dois voltam para perto do povo. Samara diz que não acredita que não conseguiu ouvir uma palavra do assunto, mas que vai descobrir. Mareque está revoltado com a comida e ele pergunta para o eunuco se todo o reino dele não dá para comprar comida. O coitado do servo diz que é tudo que ele tem. Quando o rei se prepara para dar um tapa nele, Tibá entra e diz que ele tem razão. A comida é cultivada pelo povo e eles querem que as crianças sejam soltas. Tibá diz que os hebreus já armaram o campamento e não é hora de uma guerra com o povo, pois eles têm que estar unidos para enfrentá-los. A rainha diz para o marido que Tibá tem razão. Tibá tenta humilhar o Tiniel, mas é ele que é humilhado e fica sem graça. Josué fala para Aruna o que conversou com Quemuel. Ela diz que não tem medo dos cananeus, mas se o tio pensa assim, ela aceita, pois ele é como um pai para ela. O rei manda o Cadmo usar a força e tirar todo o povo de frente do palácio. Ele diz que não é fácil, pois é muita gente proferindo palavra de ódios ao rei que sai da boca de uma prostituta. Ele pergunta o nome dela e por que ela tem tanto ódio dele. Cadmo diz que o nome dela é Raabe e é irmã de Nobá, a oferenda. O rei chama Calés para dar uma volta pelo reino e diz que tem um plano para fazer o povo apoiá-lo de novo. Na porta do palácio, Raabe lidera o grupo que grita por justiça. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.